Eu não sei se as pessoas já perceberam que toda vez que há uma pressão do Supremo Tribunal em relação à vida do filho do Bolsonaro, em relação aos crimes de aquela situação no COAF, as suspeitas de desvio de parte do salário dos servidores, dos funcionários da LERJ, né? Sempre quando existe alguma coisa assim, que a justiça avança, tem uma manifestação, né, de repúdio ao STF, tem uma manifestação na rua que é como se fosse uma intimidação. Né? E essa manifestação nunca ganha força. Se ela tivesse força, possivelmente o STF estaria com medo, né, de um golpe militar. Né? Então, nessas manifestações se pedem ali reina a vontade do presidente da sua cúpula. Como eles não podem expressar isso, né, porque senão eles podem ser enquadrados em crimes da Constituição, eles fazem com que os seus seguidores façam isso. Né? Então, em canais talvez secretos de redes sociais, ou até canais abertos, que às vezes vaza essas informações, fica um monte de gente fazendo manifestação. Mas se você observar, essas pessoas que fazem manifestação, não tem pobre no meio ali. Só tem gente de elite, só tem gente com carros bons, gente que você vê, a própria pessoa dando entrevista, né, que muitas vezes se infiltra um repórter de esquerda ali que quase apanha, e aí toda hora é agredido com palavras, as pessoas parecem loucas ali naquele meio, querem trucidar qualquer um que é anti-Bolsonaro, anti-bolsonarista. Então, ali você vê que não tem pobre ali, não tem pobre, tá? Só tem gente com dinheiro mesmo. E ali infiltrado, quando se mostra o tamanho daquela manifestação, né, eles ficam revoltados, porque a manifestação tem poucas pessoas. E a quantidade de que tem, quando você vai ver, são carros Jeep, são carros que o pobre não tem acesso. Então um cara que tem um Jeep, ele não mora, talvez ele não mora numa favela. Tá? No mínimo ele mora num condomínio, numa situação melhor. Né? Então são empresários que estão ali. Não tem gente do povo ali. Por mais que exista muita gente que vote no Bolsonaro. Mas toda vez que acontece essas coisas, essas ligações, né, da justiça, que a justiça tem que seguir o protocolo, ela tem que fazer valer as coisas. Toda vez há essa intimidação por parte das manifestações. E é sempre o desejo de voltar ao militarismo. Se você estudar a história do militarismo, você vai ver que não foi bom a tomada de poder no Brasil. Não foi bom, porque se fosse bom tinha continuado até hoje. Foi tão vergonhoso que eles tiveram que devolver o poder. Tá? É complicado, é a falta de estudar um pouco da história do Brasil para você poder compreender em que situação, né, as coisas ficaram. Hoje em dia, o que acontece com o militarismo? Militares que aderem a esse tipo de procedimento, de ficar contra ou a favor de algum político, eles já estão enquadrados já numa lei. Eles já não poderiam fazer isso. Isso é vedado aos militares, salvo por autorização do alto escalão, né? Por alguma razão. Mas é vedado. Mas os caras fazem. Só que hoje em dia, o país se divide em assim, gente. Todo mundo recebe o seu, então ninguém tem motivo para brigar com o outro. Os juízes têm os seus grandes benefícios, os parlamentares têm os seus belos benefícios e os militares também. Tanto é que tem leite moça, uísque, tem coisas que não condiz com a carreira, sabe? Mas tem. Então os caras têm a vida muito doce, não tem necessidade dos caras dar um golpe. Né? O inverso seria o mais contraditório. Se as Forças Armadas estivessem insatisfeitas, eles estivessem com salários péssimos,
não tivesse condições alguma, né? Porque isso acontece com os soldados, não com os autopatentes. No quartel, muitas vezes não tem comida, porque antes teve uma época que não teve comida, então muita gente teve que sobrar, né? Como que o quartel não tem comida? Isso é um absurdo. E quando você vai ver na lista lá de alimentos lá, tem coisas que não condiz com os alimentos do quartel. Então, se você for fazer uma investigação e não se consegue, a Polícia Federal não consegue fazer uma investigação entrando na área militar, né? Esses dias mesmo tinha um soldado, um sargento e um cabo. O sargento acusado por várias pessoas de estar tentando aliciar, botar a mão nas partes íntimas de muitas pessoas, e um cabo foi e o denunciou. O que aconteceu? O exército simplesmente afastou o cabo, que arrumou o problema, e o sargento continuou trabalhando. Isso indica claramente uma injustiça. Isso indica claramente que é como se estivesse dando um recado pro próximo que tentar fazer alguma coisa para manchar a imagem do exército. Sabe, eles não se preocupam em resolver, eles se preocupam com a imagem do exército na mídia, porque a mídia vai bagunçar aquilo ali. Pode ser que aumente, pode ser que não, pode, sabe, vai fazer uma situação cinematográfica em torno daquilo, daqui a pouco expulsam o cabo do exército e o sargento continua lá. O cara que fez o agravo continua lá. É assim que funciona. O sistema é desse jeito. Eles se protegem. Ali só há um fingimento de que estão brigando, né? Na verdade, o STF a todo momento está com medo, tem medo pela posição que tem, né? Eles têm medo, sabe, dos outros poderes, mas eles também não podem ficar tampando sol com a peneira. Eles não podem fingir que são cegos a certas situações. Porque o cara chega, faz um monte de cagada. Aí o órgão de proteção vai lá e pega a situação. Aí manda para o outro órgão que investiga, que também pega. O que o STF vai fazer? Na era da informação, ia ficar muito feio esconder as coisas. Ia ficar muito feio, sabe por quê? Porque você tem uma ranca de advogados que está vendo o que está acontecendo. E você tem hoje em dia portais de voz. Pessoas que têm coragem de falar, pessoas que têm entendimento para falar. E essas pessoas começam a nutrir o seu exército, né? Pessoas que têm coragem, que tem... o STF não podia fechar os olhos quanto a isso aqui. Então o STF fica numa situação de que eles são obrigados praticamente a fazer, né? Agora, se você tem um presidente que tem filhos com um telhadão de vidro aí, e você vê que o presidente ele não tem, que os amigos deles é a família dele, ele não tem amigos fora da família dele. Você pode perceber isso. Entendeu? Com ele tem que ser do jeito dele, da forma dele, mesmo que esteja errado. Se mexer alguém na família dele, filho, acabou. Ele é do tipo de pessoa que vai atrás para poder tentar acabar com tudo. Foi o que aconteceu. O Cabo Coaf moveu peças no xadrez da polícia lá para poder neutralizar. Ele usou do poder dele para proteger o filho dele. Isso até se compreende, né? Um pai lutar pelo filho ladrão, até se compreende, né? Você tendo poder, imagina o filho vai falar, pô, você tinha o poder de fazer isso por mim e não fez. Até se compreende, só que é vergonhoso. Só que é vergonhoso, tá? A gente não sabe se ele está fazendo isso também para preservar a imagem dele, né? Tem gente que fala assim, eu votei no pai e não votei no filho. Daqui a pouco vão falar que não votou no Espírito Santo também. É complicado. Porque se trata de uma família, né? Uma família com atos de corrupção, não só de um lado, também tem a situação da esposa, né? O dinheiro para conta dela. Então, tem suspeitas também da época do próprio Bolsonaro. O próprio irmão do Bolsonaro, ele ficou 3 anos como funcionário fantasma, recebia 17 mil por mês, isso já é comprovado. Entende? Então não adianta você falar, votei no pai, não votei no filho. E a todo momento falavam muito do filho do Lula, né? Os mesmos que dizem isso.
Então, o cara tá perseguindo tudo. Só que chega no STF é uma barreira muito grande. Porque o STF você não consegue, mano. Você não consegue. Dos poderes do Brasil, o maior poder é o STF. Não adianta fazer aquelas esculturas lá de Brasília serem da mesma dimensão para dizer que elas têm o mesmo poder, né? Porque não funciona assim. Não é. Porque o STF tem nas mãos o maior poder. Aquele que julga todos os outros. Ele que tem autoridade para poder fazer valer. Né? Aí joga para o Ministério Público vai não resolvendo, se o STF perceber que aquilo ali está numa jogada, ele se envolve. É assim que funciona. E tem um monte de gente na internet que você vê literalmente que são pagos, uns são pagos para poder lutar a favor do governo, outros pensam em pular fora daquela luta, só que começam a lutar contra e sabe o que fazem? Investigam a vida do cara, encontram uma cagada, joga na cara do cara e daqui a pouco o cara volta de novo para o mesmo lugar, como se fosse um cachorrinho na coleira. Quem está ouvindo isso sabe de quem eu estou falando. Então o cara tá lá batendo na esquerda, né? Daqui a pouco ele era bolsonarista, ele é bolsonarista. Daqui a pouco ele percebe que as coisas não tão boas, não tão certas. Aí ele percebe pela verdade e começa a mudar o discurso. Logo vão em cima dele. Porque os que têm influência na rede social, com certeza só vão sofrer ameaças. Com certeza vão sofrer pressões. Né? E ali para os caras não ir direto com muita sede ao pote, eles vão na vida do cara, vasculham a vida do cara, vê o que está errado, expõe aquilo e o cara fica igual uma mariquinha. Por isso que você vê um monte de puxa-saco gospel também. Esses caras devem ter muita coisa errada. Eles devem ter muito rabo preso, deve ter muita coisa na mão, muita prova na mão dos caras para eles estarem lutando com toda lutando ferozmente, né? E é uma vergonha. Você vê aí Malafaia, você vê um monte de gente aí. Esse cara que é deputado federal chega a dar nojo. Esse é o Tony de Paula. O cara baba o ovo mesmo. E com o cabelo e tudo, mano. É coisa estranha demais. Entende? Que vídeo que o povo tem desse cara fazendo alguma coisa errada para poder fazer o cara ficar tão puxa-saco assim, ou é de natureza mesmo? É complicado. Aí a gente fala, nos ofende, são esquerdopata. Não é questão de ser esquerdopata, não. A questão é apurar as coisas. Tudo que as pessoas sabem falar, a Globo é lixo, não sei o que. O presidente é um santo, né? O cara tinha condição de negociar com várias vacinas. O cara ficou naquela palhaçada. Nós somos um grande comércio, nós somos um grande comprador de vacina. Se eles quiserem, eles que venham até nós. Gente, isso de uma irresponsabilidade estarrecedora. Isso é uma coisa muito terrível. É tipo que você usa um argumento para você simplesmente não comprar vacina. Eu não sei o que foi feito com o estoque de cloroquina. Eu não sei o que foi feito. Porque, sabe o que acontece nesse país? Tem médico receitando cloroquina, azithromicina, enquanto o Ministério da Saúde diz não tem tratamento precoce para a Covid. Não tem, só a vacina pode fazer alguma coisa. E os médicos receitando. Aí tem gente que fala assim, mas eu me senti bem. Tudo bem, mas o médico tem juramento a cumprir. Ele não pode ir contra aquilo que é a Organização Mundial da Saúde. Como é que o cara vai lá e dá um laudo de cloroquina? Se você morresse, e se você ficar deficiente, se acontecer alguma coisa com você? E tem gente que diz que tomou e não tomou. Tem gente que fala, eu tomei, mas só para defender a atuação do presidente, mas nunca botou aquilo no organismo. Tá? Então, eu tomei e passei bem. Os que morreram não podem dar a mesma resposta, né? Os que estão ferrados no hospital por conta desse medicamento não podem dar a mesma resposta. Mesmo que você tenha tomado e esteja bem, o médico não pode fazer isso.
Ele não poderia receitar um medicamento que está fora da situação. Outra coisa foi a questão do isolamento, do lockdown. Nós vamos para a rua acabar com o lockdown, que não sei o que não sei o que lá. Por que começou o lockdown? Foi uma vontade do governador, do prefeito? Foi por vontade dele? Ou foi por causa de um monte de imbecil que ficou sem máscara, aglomerado nos bares, nas festas, contaminando uma ranca de gente, e a situação se agravou tanto que teve que ter o lockdown? Foi por causa de quem? Sabe, eles tentam jogar a culpa para cima do governo. Na verdade, o sindicato do comércio, ele mesmo tinha que fazer uma fiscalização dos locais onde tem comércio. Entende? Então chegou um ponto grave e você tem ali um quadro que não é manipulado, um quadro de dados, de informações que mostra as internações em massa e mostra que o hospital não tem condições de suportar tanta gente infectada. E aí vocês pedem o fim do lockdown. Mas vai passar muita fome, vai passar... Gente, tínhamos que pensar nisso antes. Outra questão, as empresas de ônibus, os meios de transporte, eles têm que ter um fechamento também, um lockdown neles. Tem que haver um filtro ali. Porque senão, sabe o que acontece? As pessoas vão morrer, vai continuar isso daí. Tem que haver uma exigência de pessoas usando máscara, tem que haver uma fiscalização interna da própria empresa, colocar gente ali para fazer. Mas não, eles ficam assim, não, nós estamos precisando fazer, mas precisamos de tantos milhões. Eles aproveitam a situação difícil para pedir dinheiro, e depois o prefeito não dá o dinheiro, ou o governador não dá o dinheiro, e aí eles acusam eles de não estar fazendo nada, sendo que empresa de ônibus que não tem 10 milhões é meio difícil. Uma empresa com BRT, 10 milhões ele deve ganhar por hora. A quantidade, olha o preço da passagem, gente. Olha a quantidade de passageiro que aquilo leva todo dia. Eu sei que eles têm muitas coisas a pagar, mas olha a quantidade de gente que levam. É surreal, é surreal. Então eles inventam uma maneira de não gastar o dinheiro, continuar do jeito que está, né? A superlotação, a falta de exigência, não tem álcool em gel nas estações, você vê, vai lá, não tem, no ônibus também não tem. A superlotação, e a prefeitura não faz nada. Por quê? Porque as empresas, essas empresas são as mesmas que financiam as campanhas eleitorais. Vai dar tiro no pé, o prefeito vai dar tiro no pé. Nós estamos numa situação, num país muito antipatriota. Porque a própria população, cara, abandonou tudo. Eu disse num vídeo meu que São Paulo ia dar ruim. Outra questão, as pessoas estão passando fome. Num país que tem muitos empresários que estão fazendo manifestações aí, podiam estar levando alimento. O pessoal lá de São Paulo que está passando fome mesmo. Porque lá tem pessoas que ainda fazem marmitex. Podiam estar ajudando. Os empresários conseguem muito bem fazer manifestações na rua, mas não conseguem levantar uma ajuda para essas pessoas. Não conseguem fazer uma manifestação para o bem do povo. Eles ficam ali perdendo tempo. Vai ver quem são aquelas pessoas ali. Se você pegar os penduricaras da política, gente que mama na teta, gente que se aproveita ali na alerge, se você juntar esse grupo, você tem uma manifestação grandíssima. Você tem muita gente. O cara leva todo mundo da família, entendeu? Que mama nas tetas da teta, né? E você tem uma manifestação. E você vê que ali não é o povo que está ali. O povo não tem tempo para estar ali. O povo está trabalhando, mano. Então essas manifestações, elas não têm força. Aí fica aquele xingamento. Se eu sou repórter de esquerda ali, eu nem entro naquele meio. Nem entro, porque numa hora dessa alguém pode fazer alguma coisa grave. Eu nem entrava. Eu nem entraria ali. Mas o cara está ali acompanhado da polícia também, né? Eu nem entraria ali.
Os caras só vêm, ofendem. Será que uma manifestação da esquerda e entra um repórter bolsonarista que está ali? Eu queria ver entrar. Como é que vai ser recebido ali? Vai ser atacado da mesma forma? Quer dizer que a democracia não funciona mais? Todo mundo tem direito de votar em quem quer, gente. Se o cara quer votar no Bolsonaro, tem direito. Se eu quero votar no Ciro Gomes, eu tenho direito. Inclusive é o que eu voto mesmo. Então esse é meu direito de cidadão. Agora tentar convencer, não, que o fulano de tal é ladrão, que o fulano de tal roubou. Não, vamos falar do que está acontecendo agora no governo atual e vamos esclarecer. Mas não adianta você falar algo com quem não quer ouvir. Não adianta você tentar, porque eles vão gritar, eles vão... Esse dia o cara até usou uma frase que foi usada para o antibolsonarismo. Daquela questão do pombo, que não adianta tu falar de jogar xadrez com pombo, aquele caga o tabuleiro todo, ainda sai como vitorioso. O cara inverteu isso lá na manifestação deles. Então, não se trata de esquerda ou direita, gente. Se trata do que está acontecendo na realidade. Eu sempre disse, tem que existir pessoas inteligentes e fazer uma mesa redonda, como se fosse aquela Roda Viva, de pessoas que não têm partido fixo, que não estão ali apoiando partido nenhum. Eles estão em busca da verdade. Pessoas com formação mesmo, advogado, professor de economia, e vamos falar do país. Vamos trazer o professor de economia tal e o professor de economia tal, três, e eles vão falar da situação do país. Vamos trazer pessoas da área da saúde, três, e eles vão falar da situação do país. Tá? E vocês ficam ouvindo o Caio Coppola, cara que, pô, tu vê que esse cara, ele é capaz de defender o indefensável, entende? É capaz de defender o indefensável, é complicado. Tem que ser gente antipartidária, tem que ser gente de compromisso com a verdade, com integridade, não com partido político, pessoa que ganha financiamento de partido político, pessoa que já tem uma coligação ao partido político, partidos ligados. Pessoas que os caras pagam a faculdade para eles fazerem esse papelão aí. Os caras financiam, né, intercâmbio em outro país para o cara ficar ali defendendo eles, para ser a voz deles. Os caras até inteligentes, porque se não fosse não teriam formação acadêmica. Mas que em todo momento sabem que estão falando mentira. Não é possível que o cara que é formado em direito não entenda que ele está mentindo. Quando ele bate de frente com outras pessoas que são formadas em direito, e ali você tem uma cúpula de 50 pessoas contra um, mostrando que o cara está errado. Sabe, o cara consegue ferir os conceitos que ele estudou, mas ele não acredita. Ou acredita e se faz de sonso. É o país que nós estamos vivendo. O antipatriotismo é imundo. E essas pessoas, elas vão entrar para a história do Brasil atual como um antipatriotismo. E eu não sei como é que elas vão conseguir viver se isso tudo for superado e depois que isso tudo for superado, vai vir a caça às bruxas. Vai vir um monte de gente especialista, né, que não fala agora com medo de repressão, mas que vai começar a falar. E vão avaliar situação por situação e vão peneirar os mentirosos. E esses caras não vão conseguir viver mais bem no Brasil, não. Não vão conseguir achar espaço aqui, não. Eu acho que esses caras... Você pode ver que eles já têm as malas prontas para morar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou refúgio desse tipo de gente. A qualquer hora eles conseguem uma passagem, eles conseguem um dinheirinho, né? Ó, vai lá, Caio, você ajudou muita gente. Tá aqui, ó. Depois tu vai ficar perdido, vai ser só um financiamento. Porque para dinheiro é fácil. Para esses caras, o dinheiro é muito fácil. Sabe? Conseguir uma moradia para esses malucos é muito fácil. Dinheiro para eles não é o problema. Tá? Então qualquer um que está do lado deles vai ser protegido como se fosse um sistema maçônico mesmo. É protegido. É por isso que eles fazem pela sociedade secreta deles. Eles fazem porque eles sabem que aquela sociedade vai lutar por eles, vai demonstrar para todo mundo qual foi o destino que aquela pessoa teve por ter lutado. Né? Não é igual o Hitler fazia, não.
O Hitler botava a galera na guerra, ó, quero isso aqui. Ah, mas a gente não está conseguindo, então morre aí. O Hitler era assim, morre aí, mas não recua não, mano. A batalha na cidade lá do Stalin, né? Os alemães tiveram que praticamente morrer. Se o general lá não tomasse uma posição no finalzinho, né? Quando todo mundo já estava já lascado pelo frio, se ele não tomasse uma posição ali de se entregar, né? Continuasse babando o ovo do Hitler, ele estaria morto. E os seus soldados também. O Hitler ainda chegou a promover ele para ver se ele se matava, né, de vergonha. E o cara falou, eu não me mato porque eu sou cristão. Pode falar para ele, o próprio cara entendeu o recado de Hitler. Pode falar para ele que eu não vou me matar não porque eu sou cristão. E o cara vai e abandona Hitler ali. Né? Então é complicado. A situação do país é uma situação complicada.